Hoje nós tivemos, por acaso, isso já estava marcado, uma coletiva de imprensa com o Jabas Barbosa, brasileiro, que é o diretor da OPAS, que é a agência da OMS para as Américas. E ele foi questionado justamente sobre a fraude na certificação de vacinas, o caso específico do Brasil. Ele foi muito cauteloso, Fabiola, dizendo que, obviamente, ele não podia comentar o caso brasileiro ou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele ele fez uma avaliação muito clara sobre o que significa fraudar uma certidão, um certificado de vacina. Ele coloca isso como uma questão, um problema de saúde pública. Por que de saúde pública, segundo ele? Porque, claro, se você comete uma fraude no certificado de vacina, você está, no fundo, modificando as informações sobre a cobertura vacinal daquela cidade, daquela população, daquele bairro. E aí, para o tomador de decisão, ou seja, para aqueles que precisam administrar uma campanha de vacinação, você ter dados errados sobre aquela cidade, sobre aquele local, é extremamente problemático. Obviamente, é um problema, como ele coloca, fraudar a certidão de vacina é, segundo ele, um problema de saúde pública. Ou seja, se nós formos dar um passo além e se de fato essa suspeita em relação ao ex-presidente for confirmada, não se trata apenas de um problema de justiça, apenas de um problema de fraude de um documento, também há uma repercussão, obviamente, para a saúde. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que ele cita é justamente a necessidade de que esses sistemas tenham uma proteção bastante sólida e que, como você colocou já, Fabiola, é uma oportunidade, segundo ele, para que o Ministério da Saúde no Brasil faça uma revisão justamente do seu protocolo, faça uma revisão do sistema de proteção daqueles dados, para saber, em primeiro lugar, se ele é, obviamente, capaz de frear uma tentativa de fraude e, não só isso, um segundo ponto, se houver uma fraude, se ele é capaz de identificar de que forma aquela fraude aconteceu justamente para pegar a pessoa que eventualmente tenha cometido aquele crime. Então, é muito importante em termos de saúde pública, mas também como uma oportunidade para rever o próprio sistema. E isso é muito grave, né? Porque mostra a insegurança do sistema brasileiro, né? E por isso essa proteção que precisa ser feita. Agora, Jamil, olhando um pouco de maneira mais ampla, porque o que a gente está falando aqui também é de uma questão diplomática, né? Porque assim, o que está sendo apurado é que essa falsificação do sistema de vacinação teria acontecido justamente para a entrada nos Estados Unidos de uma comitiva presidencial, enquanto presidente da República, com vários ministros de Estado junto. Qual é a repercussão internacional desse episódio, Jamil? Como é que foi? Como a imprensa internacional tratou disso? Isso pode trazer problemas ainda para o Brasil? Como é que você analisa? Olha, Fabiola, vamos só relembrar o que foram os últimos 4 anos. Foram anos, ou pelo menos desde 2020, com a pandemia, foram anos em que o Brasil criou um enorme constrangimento internacional cada vez que o presidente Jair Bolsonaro viajava ao exterior. Então, não é, entre aspas, novidade esse constrangimento, mas ele agrava a situação. Ele coloca o país numa situação, ou pelo menos aquele governo, numa situação extremamente incômoda. E justifica isso que eu tenho ouvido, justifica muitos diplomatas dizendo, viu como era necessário estabelecer um protocolo diferente cada vez que a delegação brasileira chegava? Ou seja, justifica basicamente a suspeita, a hesitação que houve com o Brasil durante toda a pandemia. Alguns casos foram muito emblemáticos. Fabíola, vou passar aqui rapidamente por alguns deles. O primeiro deles foi o fato de que Jair Bolsonaro, quando vai aos Estados Unidos em 2021 para a Assembleia Geral da ONU, não foi vacinado. Qual era a regra daquele momento da Assembleia Geral? Não seria solicitado dos chefes de Estado e chefes de governo a carteirinha de vacinação. Era solicitado que eles se vacinassem, mas não seria exigido que eles mostrassem a carteirinha. Bolsonaro viajou sem, obviamente, ser vacinado, sem a carteirinha. O que aconteceu? Ele pôde entrar no prédio da ONU, ele pôde fazer o discurso, mas você se lembra muito bem como ele teve que comer o lanche dele na calçada ali de Nova York. Não só isso, ele, no dia seguinte, teve um almoço numa churrascaria, a churrascaria teve de criar um puxadinho para justamente permitir que a delegação entrasse,
porque, obviamente, a churrascaria, que é uma churrascaria brasileira em Nova York, não poderia colocar ele para dentro da churrascaria, porque ela estaria violando as regras da cidade de Nova York. Ou seja, constrangimento sobre constrangimento. Naquela mesma viagem, Fabiola, a cidade estava com mais de 100 chefes de Estado, chefes de governo, ali para a Assembleia Geral. Com quantos ele conseguiu se reunir? Dois. Dois. Só isso. Ou seja, existia e existe até hoje, claro, um comentário de que ele é tóxico, de que ninguém gostaria de estar na presença dele, muito mais agora sabendo que eventualmente você frauda uma carteirinha. Esse é só um dos exemplos. Eu posso aqui contar vários. Só mais um, do próprio embaixador brasileiro em Washington, era, pelo menos, o embaixador do Brasil em Washington, que também se recusava a se vacinar. Olha só a situação absolutamente constrangedora. Ele foi proibido de pisar no Departamento de Estado norte-americano em Washington. Calma aí, vamos entender. O embaixador brasileiro tem como seu principal interlocutor nos Estados Unidos o próprio Departamento de Estado. O Departamento de Estado, o que é? O Itamaraty deles. Ele não podia entrar no próprio local de interlocução que ele teria com o governo americano. Ou seja, era esse o governo Bolsonaro, era essa a situação do Brasil no exterior. Então, quando vem a notícia de que Bolsonaro tentou fraudar, ou fraudou, ou é suspeito de ter fraudado a carteirinha de vacinação, pelo menos dos diplomatas que eu ouvi, a maioria dizia a mesma coisa. Viu como a gente tinha razão em estabelecer um protocolo diferente quando a delegação brasileira chegava?